Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando mais uma live, a primeira live do ano. E essa live eu acho que ela é muito especial, aliás, talvez seja muito fundamental na minha perspectiva, pelo que a gente vai tratar, né? Porque essa questão do feminino e do masculino tem muita discussão, né, na nossa sociedade, o que é feminino, masculino e tudo mais. E a gente vai falar do ponto de vista psíquico, só que o ponto de vista psíquico é um ponto de vista muito mais aprofundado, que quando a gente começa a compreender o ponto de vista psíquico, a gente começa a entender todos os outros fenômenos, os outros fenômenos que acontecem com a gente, né? Sobre a questão, inclusive, de relacionamentos. Então, a perspectiva que eu trago é a perspectiva basicamente junguiana, né? Então, esse conteúdo é muito vasto. Eu vou fazer uma síntese, né? Só que a riqueza do conteúdo é tão vasto que caberia muito mais aulas, muito mais discussões sobre isso e, assim, discussões divertidas, discussões legais, né? Então, só para a gente entender um pouco o que eu quero dizer com psique, a psique e a matéria são fenômenos diferentes, né? Então, eles estão interrelacionados. A psique, ela não está dentro da matéria, quer dizer, o cérebro, ele não é a psique, né? Não é, inclusive agora já se tem várias formas de você fazer é, análises, né? Que você pode colocar próximo ao cérebro né? O aparelho e você alcança o cérebro, né? No sentido de que tem uma corrente eletromagnética, tem algo além da materialidade, né? Então, os nossos próprios pensamentos, eles não estão dentro do cérebro, eles têm alguma coisa de energético, né? Para além do cérebro. Então, a psique e matéria são fenômenos interrelacionados, né? É como o piano e o pianista. O piano é a parte física que produz o som, mas quem produz o som de verdade é o pianista, né? Então, essas concepções são muito novas e a ciência está bastante avançada nesse sentido em relação ao que a gente tinha antigamente, né? Eu acho que vai poder avançar muito mais. Então, para a gente entender o que é o feminino e o masculino dentro de nós, a gente vai precisar perceber o que é psique. Para Jung, né, e na verdade a Emma Jung também foi a esposa de Jung, ela estudou muito sobre isso, ela trouxe muitas coisas, livros interessantes e tal. É, a, Tudo o que a gente entende como persona, né, é a identidade que a gente escolhe. A gente já fez até uma live só sobre persona, né? É uma identidade que a gente escolhe. E essa identidade tem muitas características. Uma das características é com quem você se identifica mais, né? Enquanto identidade mesmo. Se é com o feminino, ou se é com o masculino, ou se é com o meio do caminho, enfim. Então, dependendo da sua identificação com o masculino ou o feminino, fica no inconsciente a outra parte, né? Então essa outra parte, ela fica no inconsciente, mas ela não fica trancafiada. O inconsciente, ele não é um quarto fechado onde você bota tudo lá dentro, as sete chaves, né? Porque a gente precisa entender a psique essas questões de uma forma cada vez mais abrangente, né? Então, todos nós temos a parte feminina e a parte masculina. Essa parte feminina e masculina, como é que a gente se apropria dela? Eu até trouxe o meu colar. O yin e yang é a representação desse feminino e masculino, onde o yin, o mais escuro, é o feminino e o yang, o mais claro, é o masculino, né? E dentro do yang tem a bolinhazinha preta e dentro do yin tem a bolinhazinha branca, né? Então, esse símbolo é um símbolo dinâmico, é um símbolo muito antigo, mas ele é representativo do yin e do yang, do feminino e do masculino, né? Então, o feminino é restrição, o masculino é expansão, né? Então, quando a gente fala do feminino e do masculino, são essas características. A gente não está falando de gênero, né? A gente está falando de tendências. E o Jung usou, para falar do feminino e do masculino, ele usou as duas palavras, ânima e ânimos, né? Então, a ânima seria a contraparte feminina nos homens,
Ou, para ser assim, eu tenho que tomar muito cuidado com a clareza da palavra, né? É, na figura que se identifica com o masculino, que pode estar na mulher também. Né? A Margaret Thatcher, por exemplo, que foi a primeira-ministra da Inglaterra, ela tinha muitas características masculinas, né? E não necessariamente não tem nada a ver com gênero, né? Tem a ver com a forma dela estar no mundo, a forma dela, de como ela escolhe exercer o mundo, né? Então, é, então o yin e o yang, o masculino e o feminino, na psique, é como se fosse assim, o dia e a noite, o claro e o escuro. A gente precisa do dia e a gente precisa da noite. Né? E se não tiver, os dois não estiverem equilibrados, para nós, seres humanos, vai ter problema. Né? Então, quando até quem mora lá no extremo norte, no extremo sul, onde são 6 meses de escuridão e 6 meses de luz, as pessoas precisam dormir, né? Então, mesmo que não tenha a escuridão, né? Mas as pessoas precisam dormir. Então, esse ciclo de movimento e passividade, esses ciclos, eles são identificados com o feminino e com o masculino. Né? Inclusive, a própria geração de filhos, né? A ejaculação significaria, né? Estaria mais conectado com a parte masculina, com a expansão. E o neném no útero representa o feminino, porque ele fica ali restrito se formando. Né? Então, a natureza, ela está povoada de feminino e de masculino. E a nossa psique também. E se a gente se identifica muito com um lado, o outro lado precisa fazer parte da nossa psique. Né? De alguma forma, ele precisa fazer parte da nossa psique. Né? Então, uma sociedade onde tem que estar muito caracterizado a questão, agora a questão de gênero, né? O que um homem, o que a mulher faz, não propicia o desenvolvimento da psique. Por exemplo, na criatividade. Né? Não existe nada que identifique que a mulher é criativa de um jeito e o homem é criativo de outro. Não existe. Não existe parâmetros de gênero para falar de criatividade. Mas existe, sim, um tipo de criatividade onde a expressividade, né, a coisa das cores quentes e tal, aparece mais, e outros que o frio aparece mais, né, no sentido do masculino e feminino. Então, o Jung, ele traz esse arquétipo como o homem e a mulher dentro da gente, né, como essa representação. Então, quando o ego escolhe um, o inconsciente tem o outro. Agora, qual é a importância disso? Qual é a importância disso no entendimento da psique, da psicologia, de cada um de nós? Quando a gente fica muito unilateral, com marcações muito... Por exemplo, a gente fica muito racional, né? Extrema racionalidade, a gente precisa equilibrar a racionalidade com a sensibilidade. Né? Todo homem, toda mulher precisam. Né? E quando o homem, por exemplo, a sua sensibilidade não pode ser experimentada, né? Até mesmo o fato de chorar não pode acontecer, o que acontece? Ele fica extremamente polarizado na questão masculina, e o feminino, né, que é o representante da psique como um todo, né, a sua integridade, interação, o ser inteiro, ele fica reprimido. E aí que começa as situações a acontecerem na nossa vida. Por quê? Porque essas características, por exemplo, só para a gente resumir, a ânima está ligada à sensibilidade, à sensualidade, à paciência, à ternura, à vaidade e ao emocional, mais importante do que o racional. E o ânimo já é a retórica, ao racional, a agressividade, a objetividade e o racional sobre o emocional. Então a gente precisa dos dois o tempo todo na nossa psique. A gente precisa da ânima e a gente precisa do ânimos. A gente precisa, em alguns momentos, cada um de nós ser mais objetivo. Quando eu falo agressividade, não é no sentido de briga e tal, mas de ser mais objetivo, direto, né? De poder falar com mais... menos emoção, né? Alguns momentos a gente precisa disso, outros momentos não.
Então, o que acontece ao longo do tempo com isso, com esses processos, né? Na medida que a gente vai crescendo, a gente vai se identificando mais com um ou com o outro. E eu não estou falando de escolha de gênero ou de se é que tem escolha, eu não estou falando de nada disso. Estou falando que nas nossas relações mais próximas, a gente vai projetando sobre o pai, sobre a mãe, sobre o professor, sobre o namorado, aquilo que está mais reprimido dentro da gente, né? E geralmente, quando a gente conhece alguém, a gente se encanta por uma coisa, mas quando vai morar junto, a gente talvez se decepcione por uma outra coisa, porque são instâncias diferentes. Mas de qualquer forma, é como se o inconsciente estivesse sempre à espreita para que você possa realizá-lo. Então não é uma situação simples, não é uma situação é, exatamente consciente, né? Tudo que você não aceita ou não traz para a consciência, todos os aspectos que você tem, que você não traz para a consciência, você vai projetar, né? E vai projetar sobre alguém, sobre alguma coisa. E os relacionamentos estão cheios de projeções, cheios de projeções. Por quê? Porque, de alguma forma, é uma tendência da psique a se tornar completo. Então, você vê no outro, você deseja no outro o que você precisa achar em você, né? Então, se você admira a inteligência, admira, né, ou a sensibilidade, né, o que você admira no outro é porque você tem potencial e esse outro, de alguma forma, é como se ele te ajudasse a integrar. Só que essa integração, ela não acontece a qualquer modo, né? Ela não acontece. Você precisa ter um processo reflexivo sobre a questão para que ela possa realmente ser integrada. E essa é a maior dificuldade. Integrar essa questão oposta, integrar sobre si o oposto. Esse é o desafio. Né? Até porque em cada sociedade, em cada momento histórico, é cobrado de você determinados papéis, determinados lugares, e a gente se acostuma a se comportar daquele jeito. Mas a psique, ela precisa de coisas integradas, ela precisa se realizar como um todo, ela precisa que você esteja inteiro. Então ela vai buscando elementos para que você integre o outro lado em você, né? E essa integração é uma integração para te tornar melhor, para te tornar mais do que você pode imaginar. E assim, essa questão do ânimo e da ânima, para mim, né, no meu trabalho, é fundamental. Porque eu estou sempre procurando entender onde é que está a projeção do ânimo, da ânima, que pode estar nos sonhos aparece muito, pode estar nos filmes, né? Então, quando as pessoas trazem filmes, trazem aqueles personagens que eles se identificam ou que não gostam, ou que, né? Então, de alguma forma, inconscientemente está se falando dessa figura que complementa, né? Que é uma parte de si que a gente precisa alcançar, precisa integrar, né? E isso não, de novo, não tem a ver com gênero, tem a ver com a integração, né? Então, e tem a ver com autoconhecimento. Aliás, se a gente colocar em palavras simples, é o autoconhecimento que é a questão principal de um processo das nossas vivências. Se a gente escolhe uma pessoa ou se relaciona com uma pessoa ou até se encanta por uma pessoa, né? Pode ser um cantor, pode ser um ator, pode ser... Ele tem algumas características que de alguma forma falam muito forte para você, trazem alguma coisa que está falando sobre você. E na medida em que a gente consegue fazer o processo de integrar aquilo, né, a gente consegue trabalhar cada vez mais o autoconhecimento, né? Então, ser racional em alguns momentos, ser objetivo em outros momentos, ser emocional em outros momentos, né? Conseguir, né, trabalhar essas duas coisas é o que o Jung fala, né? Chama de casamento alquímico, que o Jung
traz a questão da alquimia, né, do entendimento da alquimia para entender a psique. Né? Então ele coloca a psique nessa dimensão onde, na medida em que a gente vai buscando nos entender, nos conhecer, a gente vai se transformando e a gente vai integrando aspectos nossos. O que acontece é que muitas vezes as pessoas, a gente também não vive numa sociedade que facilita isso, né? Elas não fazem reflexões, elas não buscam integrar, elas não buscam fazer isso. Então, quando do namoro vai para o casamento e vai para os problemas, começa um sofrimento que parte dele é nossa não integração, né? Uma parte é a nossa não integração. Porque, de alguma forma, muitas vezes a pessoa fala: como é que eu não vi isso nele? Como é que eu não vi aquilo outro nele ou nela? Como é que eu não vi isso? Eu era muito boba, eu era muito. Na verdade, não. Você precisava de alguns elementos que tinham lá, mas não fez uma reflexão sobre ele, né? Então, por exemplo, um exercício que seria interessante fazer, né? Se você tem namorado, namorada, ou aquela pessoa que você é muito encantado, né? A pessoa, o ator e tal. Aí vamos fazer um exercício. Coloca no papel as características que mais te atraem. Escreve. Quais são as características que mais atraem? E depois escreve no papel as características que menos atraem, que você não gosta, né? E aí você vai começar a analisar o quanto você tem ou falta em você aquelas características, né? Porque qualquer característica, ela pode no excesso ser ruim e na falta também ser ruim, né? O ruim pode estar dos dois lados. Então, quando você precisa equilibrar, né? Então, a pessoa paciente, ela pode ser uma coisa maravilhosa, mas, né, até diz o ditado, paciência tem limites, talvez, né? Então, até que ponto a paciência é um valor e até que ponto a paciência pode ser um problema? Até que ponto o emocional é um valor, até que ponto o excesso de emocionalismo pode ser um problema, né? Então, essas medidas é que a gente vai começar a analisar a partir desse exercício, né? Que a gente vai analisar o que falta, né? Das características que você gosta na figura, ou no seu parceiro, ou na parceira, e o que é que você não gosta. E vai vendo o que você tem, né? Então, esse pequeno exercício, ele pode começar a te ajudar a fazer pequenas reflexões, né, sobre aspectos femininos e masculinos, né, sobre o seu desenvolvimento, né, e essa questão, ela tem problemas quando a gente não faz. Então, qual é o problema? O problema é que quando você não faz nenhum tipo de reflexão, você vai projetar totalmente o seu ânimos ou a sua ânima na figura, e essas figuras você vai esperar que ela se comporte de forma X, Y, Z, de modo que complemente, né, você, mas complemente na sua expectativa, no que na verdade é você quem está buscando. Então, por exemplo, fizeram, eu acho que foi a Emma Jung, ela fez ela compilou alguns personagens representativos do desenvolvimento da sua consciência, desse ânima e desse ânimos e dessa ânima, né? Então é como se fossem, ela projetou em algumas figuras para facilitar o entendimento. São figuras, são metáforas, né? Não são figuras reais no sentido de que elas são só um exemplo, né? E um nível de percepção. Então, por exemplo, vou começar a falar da ânima. A ânima, a primeira ânima, a ânima menos desenvolvida, ela chamou de Eva, né? Então, a Eva, quando a pessoa está muito conectada quer dizer, está muito inconsciente dessa ânima, ela vai projetar na mulher ou no homem essa figura de Eva, né? E quando é Eva, ela vai estar sem muitos. Ela pode ter problemas de libido,
né? Ela vai se, ela, é como se a Eva mandasse, né? A Eva fosse a dominadora, ela, vamos dizer, das cartas. Então, essa figura Eva faz com que você esteja projetando nesse feminino um lugar de um poder muito grande e você vai estar meio que submetido. A segunda é a Helena de Troia, né? Então é aquela mulher linda, a ideal, inteligente, que você espera a perfeição dela, né? E essa figura também não é uma figura que, quer dizer, ela te ajuda em alguns processos, mas ela é uma figura onde você espera muito da pessoa, né? E aí quando você vai viver no cotidiano dela, ela não é tudo isso, porque ninguém é tudo isso, né? Todo mundo tem suas dificuldades, seus defeitos, ninguém é tudo isso, né? Então, e essa parte da Helena é o que mais acontece, né? Geralmente a pessoa que se identifica muito com o seu lado masculino, né? A gente tem na sociedade uma expectativa de Helena e muitas mulheres elas se colocam nesse lugar de Helena também, né? E aí a coisa, né? Aí vamos dizer assim, facilita com que a lógica permaneça aí, né? Não que a Helena não possa estar presente, com certeza, e quem tem que fazer a reflexão é a própria pessoa, né? Só que a simplificação das coisas sociais faz com que muitas figuras da Helena parem por aí, né? Muitas projeções da Helena parem por aí. Então você espera que a mulher seja forte, seja perfeita, inteligente, bonita e tudo mais, né? E não faz a própria reflexão. E aí a terceira figura, né, a representativa, seria Maria. Na Maria, seria Maria, mãe de Jesus, né? Na Maria, você já consegue perceber mais elementos nela, né? Então, ela é uma mulher aberta, você projeta na mulher, assim, questões também mais de amizade, mais você consegue percebê-la nas suas fraquezas, nas suas dificuldades, né? Então, ela já não mais ela encarna a perfeição, ainda que ela encarne algo muito especial, né? Por isso a Maria, ela encarna algo muito especial e já não mais a perfeição. E a última mulher, né, que tecnicamente seria quando você já assumiu, já refletiu bastante, já amadureceu bastante, seria a Sofia, né? Então, a Sofia, ela já é uma mulher sábia, né? Então, ela te ajuda. Então, esse feminino que está no inconsciente, ela representa como nos mitos de fadas, nos contos de fadas e nos mitos. É, por exemplo, a Ariadne, ela é uma representação dessa ânima para o Teseu. O Teseu ele precisa entrar dentro do ele precisa entrar, ai meu Deus, ele precisa destruir o Minotauro, né? E para isso ele tem que entrar, daqui a pouco eu lembro o nome, ele tem que entrar, é, enfim, naquele lugar, no labirinto, ele tem que entrar no labirinto e ele teria realmente muito poder para matar o Minotauro. O Teseu ele teria poder para matar o Minotauro, mas ele não teria competência de sair do labirinto. Então, Ariadne é que ajuda a ele, né, dando o cordão para que ele não se perca no labirinto, para que ele possa voltar. Então, esse labirinto do inconsciente, esse labirinto dos enfrentamentos que a gente precisa fazer na nossa vida, que a gente precisa, né, às vezes a gente tem a força de fazer, mas não tem a potência de se achar nesses feitos, né? Então, a parte feminina dentro da figura que se identifica, a persona que se identifica com o masculino, ela te ajuda a que você até tenha mais, se sinta mais confiante de você lutar contra o Minotauro, né? Porque ela te ajuda nesses processos. Então, metaforicamente, ela tem esse lugar, né? E a Sofia é quando esse feminino ele já se torna mais talvez até uma professora, mas uma sábia mesmo, né? Agora, do ponto de vista masculino,
o ânimos, né, quer dizer, geralmente as mulheres, né, que quando se identificam com a sua feminilidade, elas têm no inconsciente o ânimos, né, que então essa figura masculina que vai ajudar a ela a também fazer os seus caminhos do inconsciente, né. Então, no primeiro momento, quando ela não está consciente dessa figura, ela vai projetar, tanto quanto o homem, nos relacionamentos, nas pessoas que ela mais se aproxima. Então, a primeira figura, né, a primeira metáfora, né, a primeira personagem que a mulher vivencia é do Tarzan, né, daquele cara da selva que, né, então é um cara mais talvez bruto, né, mas então ela se identifica com esse é o primeiro ânimos dela que ela se identifica, e na medida que ela vai amadurecendo, ela vai se identificando com outros, né? Então o segundo seria o herói, né? O herói dos filmes, o herói ele dá para ela a sensação de segurança, dá para ela a sensação de paz, de familiaridade, né? Então quando se tem essa necessidade muito grande de segurança no feminino, né, ou naquela que se identifica com o feminino, ela vai buscar heróis, né? E o herói é o segundo estágio, né? Eu não gosto de tanta simplificação, porque é muito mais profundo que isso. Mas como é uma fala, né, é uma coisa que precisa ser muito sucinta, essa é uma simplificação que é bem didático, né, para a gente conseguir entender melhor. Mas a gente não vai levar ao pé da letra, tá? A ideia não é essa. E aí, na medida em que ela vai evoluindo, que a segurança ela vai conquistando a própria segurança, esses lugares de segurança, né, de familiaridade em si mesmo, ela vai indo para uma outra figura, que seria o professor, o padre, né, no sentido de uma conexão com um outro algo, né? Ele traz informação, ele traz alguma coisa para além de si mesma, né, do seu mesmo no sentido do ego, tá? Então, a criatividade, a inteligência, então ela começa a se identificar com esse tipo de figura no mundo externo, né? E o último é o próprio guia espiritual, né? Então ele se torna o guia dela, né? Então lembra que a gente precisa trabalhar isso no inconsciente, na terapia eu trabalho muito isso, né? Para tornar essas figuras em si mesmas, para que não se projete nas relações. Só que as relações, muitas vezes, elas têm esse lugar, né? Porque à medida que a gente não trabalha, é nas relações que a gente vai buscando essas figuras, esses sentimentos, né? Então, quando você não se sente segura, você procura uma coisa. Então, na medida que você se sente segura, você já busca uma outra coisa. Que o processo de desenvolvimento humano é um processo contínuo, né? Então, e eles são multifatoriais, né? Então, em cada sociedade, a gente vai entender essa ânima e esse ânimo de uma forma um pouco diferenciada, né? De acordo com o que a sociedade traz, com todo o repertório que a gente está acostumado a ouvir, né? Acostumado. Então esse processo, né, de se trabalhar com o inconsciente, ele é muito favorecido quando a gente entende a questão de ânima e de ânimos, né? Quando a gente entende a questão de que no nosso inconsciente tem uma contraparte daquilo que a gente escolheu, né? Ou se identificou enquanto consciência, persona, né? Enquanto nosso papel social. A gente tem um lugar na sociedade, a gente escolheu um lugar e às vezes esse lugar foi imposto, enfim. Eu não estou discutindo esse lugar, eu estou trazendo essa identificação. Então, você de alguma forma está em determinado lugar, então você precisa acionar ou entrar em contato com o oposto disso. Porque da mesma forma que a gente precisa do dia e da noite para descansar, a gente precisa de tempos de descanso, né? A gente precisa, né, do yin e do yang, do sensível e do objetivo. A gente precisa dessas duas lógicas funcionando na gente, né? E o Jung entende que isso aparece muito nas nossas projeções do feminino e do masculino. Se a gente estivesse numa sociedade onde não existia feminino e masculino, apareceria o yin e o yang num outro formato, né? Então, essa informação que eu trago
tá mais dentro da sociedade que a gente vive. Cada sociedade, esse yin e yang funcionaria de uma forma diferente, né? Tanto é que uma das características da nossa sociedade hoje é o excesso de fazer. Você tem que estar fazendo, tem que estar em movimento. Isso é excesso de quê? De yang, né? De ânimos, de fazer. E está faltando o quê? Está faltando o não fazer, mas no sentido de que a ânima está ligada, por exemplo, à natureza, né? ao respeito à natureza, ao respeito ao diferente, né? Então, enquanto sociedade, a gente precisa trazer isso também para o equilíbrio, né? Então, a ânima representa a natureza e o ânimos representa o racional, né? Então, se você se desenvolve muito numa sociedade, a sociedade desenvolve muito alguns aspectos, vão ter outros aspectos que vão estar reprimidos e vão vir como sintoma, né? Então, esses processos são sempre sendo vistos, né, dentro dessa perspectiva. Bom dia, Márcia. Está quase terminando. Então, essa questão de ânima e de ânimos, ela é fundamental para que a gente possa realmente entender como que a nossa psique está funcionando e se ela está funcionando bem ou não. Porque se ela não estiver funcionando bem, o problema vai acontecer nos relacionamentos. Então tem gente que fala assim, eu tenho dedo podre, eu não sei escolher, na verdade não é ter dedo podre, ninguém tem dedo podre, né? De verdade não. O que falta de verdade? É que a pessoa consiga internalizar, refletir, achar essa figura feminina e masculina dentro da gente, para que a gente não projete mais nos outros, nas relações, para a gente não projete mais. Então, o dedo podre é, de alguma forma, uma pessoa que não está fazendo a tarefinha de casa, né? De casa no sentido da reflexão, de busca de autoconhecimento, né? Que mais um pouco antes eu dei o exercício, então depois vocês podem até voltar para ver o exercício, para começar a fazer um processo reflexivo, para se conectar com esse aspecto masculino ou feminino dentro da gente, né? De acordo com como você se identifica como ego, vai ser o contrário no inconsciente. Para que você traga o seu inconsciente, trabalhe o seu inconsciente no seu consciente. Agora, tem uma outra questão também. Quando você não trabalha essa integração consciente-inconsciente, então, vamos dizer, você se identifica com a figura mais feminina, mais emocional, mais de ternura, mais, né? E não está conectado com o masculino, né? Com mais o racional e tal. O que acontece? Ele também pode vir como um sintoma. Então, você, na maior parte das vezes, você é a pessoa mais doce do mundo. E, de repente, alguma coisinha acontece, você vira um bicho, você fala, você é agressivo. Isso é um sintoma também dessa contraparte que não foi trabalhada, né? E do homem é a mesma coisa, né? O homem tá todo lá racional e tal, nananana. Daqui a pouco ele dá um piti, uma coisa, parece uma criança, uma figura frágil, né? É o quê? É o sintoma de alguma coisa que não está sendo trabalhado, né? Não está sendo visto, não está sendo integrado. E quando não se integra, as nossas relações amorosas e as nossas relações mesmo mais próximas acabam ganhando esse tom, né? E aí você acha que tem dedo podre, mas não é dedo podre, ninguém tem dedo podre. O que acontece é falta de capacidade ainda, primeiro de entender, né? E essa live eu estou trazendo para que a gente possa entender isso, possa começar o ano, né? O ano de 2002, com uma nova percepção sobre como você trabalhar com você para que você não faça escolhas em que quem escolhe é o seu inconsciente. Quem escolhe é aquela parte que precisa ser integrada, né? Precisa ser, né, trabalhada. Só que quando você escolhe inconscientemente, né, você se encanta, né, se apaixona e depois casa, e aí é uma coisa esquisita, o sofrimento é muito maior. Porque, na verdade, não tem um trabalho de reflexão e de integração. Agora, o relacionamento que é mais saudável, que tem 3 tipos de relacionamentos. O relacionamento simbiótico,
Esse relacionamento simbiótico é um relacionamento onde os papéis são fechados. Então, o homem e a mulher têm um papel específico, um único papel praticamente. E nada muda. Então, e esses papéis são codependentes, um dependente do outro. Ai, obrigada pelos corações. Então, esses papéis são de codependência. E aí é muito complicado, porque se alguém da relação começa a querer mudar, transformar, melhorar, você não. Você fica meio que congelado dentro daquela relação, né? Porque ela é simbiótica, ela tem parâmetros muito marcados. Você não pode sair daquele papel, você tem que estar sempre, você não tem transformação. Tem a relação semissimbiótica, que é aquela que para o mundo parece que está incrível, porém, no fundo é simbiótico, né? E tem a relação onde cada um é inteiro, né? Então, a cada um ele vai se trabalhando, né? E tem essa liberdade na relação que os dois se trabalham, e aí eles escolhem a cada dia estar juntos, né? Então, essa relação que a gente seria interessante a gente buscar. E não é que nenhuma delas não tenha sofrimento, né? Só que a questão é, a dor, ela vai acontecer. Agora, o sofrimento é que é opcional. Por quê? Porque quando você não transforma uma coisa num processo de reflexão, de entendimento, de aprofundamento, aí as situações elas vão se repetindo ad eterno. Quando você consegue se transformando, novas situações aparecem, porque a gente está no processo de desenvolvimento, né? Existe um processo acontecendo, né? Então, esses processos são processos que são naturais. A psique, ela tenta se integrar o tempo todo ela tenta se integrar, né? Então, lembrando que a psique é alguma coisa que está para além da materialidade do cérebro, mas ela precisa do cérebro, mas ela não é o cérebro, ela está muito mais e ela vai buscando tudo que te integre, que te torne melhor. Só que às vezes, e muitas vezes, a pessoa ela não sabe fazer a leitura do inconsciente, né? E quando não se sabe fazer a leitura do inconsciente, aí o sofrimento começa, né? Então, entendendo sobre ânima e ânimos, é uma grande coisa, né? E a gente vai poder ver essas projeções em qualquer lugar, em filme, em contos de fadas, nos sonhos principalmente, né? Trabalho muito isso nos sonhos, né? E aí a gente começa a perceber como é que está a relação do ego com essas figuras, ou a figura do ânimos no sonho, né? E aí fica algo até bem mais facilitado da gente poder trabalhar, né? Mas de qualquer forma, a gente pode ver isso sempre, em qualquer filme que você veja, você vai ver esse reflexo. Enfim, esse é o recado. Agradeço muito a presença de todo mundo e até a próxima live. Muito obrigada.